Boa tarde, companheiros, companheiras. Eu gostaria de começar destacando um aspecto, não só dessa nossa palestra, mas de toda a jornada e como de resto de toda a atividade que nós realizamos, que já foi apontado em outras oportunidades por outros companheiros que vieram aqui fazer palestras nestas e outras atividades do nosso partido, que é o fato de que nós não nos debruçamos sobre o problema da ditadura, sobre esses outros acontecimentos históricos, de um ponto de vista meramente para estabelecer uma análise, estabelecer uma compreensão acadêmica, um conhecimento abstrato, digamos assim, que vise simplesmente um aprofundamento de um conhecimento sobre o tema, mas para nós essa atividade ela tem um caráter militante, né? Visa estabelecer uma compreensão para defender hoje e no futuro, né, os interesses dos trabalhadores, da classe operária na situação, né? Porque, para nós, o estudo não tem o valor, não tem o mesmo sentido que muitas das vezes tem, na maioria das vezes, nas universidades e até entre a esquerda pequeno-burguesa, que é uma espécie de exercício de masturbação intelectual, né? De análise vazia, que não visa uma ação, né? Que não tem um conteúdo, digamos assim, prático, um conteúdo importante para a luta de classe. O principal objetivo dessa nossa jornada de debate, dessa nossa compreensão sobre o que foi a ditadura militar, sobre as suas consequências, sobre os fatos desse período, é compreender, né, para melhor se armar para a luta que está colocada nesse momento e nas próximas etapas. Por isso mesmo, essa é uma questão fundamental para a juventude, para os trabalhadores, né? Não é uma questão menor. Um outro aspecto que eu acho importante colocar também nesse sentido no começo, antes de entrar propriamente no tema, eu queria destacar um episódio, um acontecimento recente dos últimos dias, que mostra a importância da gente compreender bem o significado da ditadura, esses acontecimentos, que é a ocupação militar das favelas do Rio de Janeiro, né? Alguns jornais do Rio de Janeiro, como o caso do Globo e do Jornal Extra, que também é das organizações Roberto Marinho, quer dizer, do mesmo grupo do Globo, destacaram que nessa ocupação militar da favela da Maré, estão atuando entre 4.000 a 9.000 soldados, né? Do Exército, de diversos segmentos, inclusive da Marinha, das forças policiais do Rio de Janeiro. Isso significa um militar para cada 55 moradores, né? Esses militares eles estão com poderes para revistar casas, efetuar prisões, né? Quer dizer, significa que, de fato, nós temos nesse momento no país, numa região importante, na segunda maior capital do país, o estabelecimento de um estado de sítio, de um regime de exceção. Quer dizer, a ditadura não é um episódio do passado, mas é algo que está se repetindo nesse momento. É algo que está acontecendo agora, onde a gente tem uma população de quase 200.000 pessoas só na favela da Maré, né, sem contar os mais de 2 milhões de outros moradores de comunidades operárias do Rio de Janeiro, que estão ocupadas por tropas militares e estabelecendo um regime de exceção, onde a população pode ser presa, torturada e, inclusive, desaparecida, como aconteceu com a Marildo, arrastada pelos carros da polícia, como aconteceu com a Cláudia. Por isso, para nós, estudar a questão da ditadura não é um problema de relembrar o passado, mas diz respeito a como conduzir a luta nesse momento presente. Entrando propriamente, então, um outro episódio que tem a ver com isso é que nós participamos, e muitos aqui que assistem essa palestra ou no dia de hoje, semanas atrás, de uma marcha, um ato, justamente contra o fato de que no Brasil, né, um grupo de elementos da direita, né, amplamente divulgados pela imprensa burguesa, procuraram estabelecer um ato para comemorar o golpe militar, né? E não só isso, né? Há nesse momento organizações dessa mesma direita que colocam claramente de maneira pública a necessidade de um novo golpe militar no Brasil, né? Levantaram um programa que coloca o problema da destituição do governo eleito da Dilma Rousseff,
o fechamento de todos os partidos políticos, do Congresso Nacional. Então, é evidente que o problema da ditadura não é um problema do passado, mas é um problema do presente, né, que tem que ser encarado, que tem que ser visto dessa maneira pela juventude, pelos trabalhadores, sob pena de nós, como já foi assinalado aqui por outros palestrantes, cometemos o mesmo erro que foi cometido no passado de não entender, né, os problemas que estão colocados pela frente. Qual é o perigo, né, qual é a situação que está colocada, de fato, nesse momento, como se deu no começo da década de 60. Bom, entrando no tema do golpe, dos regimes militares, o primeiro aspecto que eu gostaria de destacar, como uma caracterização geral, é o problema do caráter abertamente pró-imperialista desse período da história do país, né? E destaco isso porque hoje, mesmo quando os setores que defendem a necessidade de um novo golpe militar, e muitos historiadores e políticos da burguesia e até da esquerda, procuram apresentar, né, o regime militar como sendo um regime confuso, né, se bem que aí houvesse confusões, mas que não estava claro qual era a política, qual foi o caráter dominante desse regime. E a gente pode ver, né, se a gente analisar de maneira um pouco mais detida, desde a preparação do golpe até a sua execução, que esse vai se constituir num dos períodos de maior subserviência do nosso país ao imperialismo, principalmente o imperialismo norte-americano, né? E que o golpe teve preparado desde os primeiros momentos pelos interesses de uma minoria, né, da burguesia mundial, do imperialismo, que conseguiu ganhar o apoio, conquistar o apoio, também de uma minoria no interior do Exército, minoria essa que vai, ao longo dos anos, né, primeiro, depor o regime constitucional do país, depois depor o presidente João Goulart, e depois estabelecer um regime cada vez de maior exceção, né, cada vez mais um regime de uma minoria contra a população. Na revista Carta Capital da semana passada, o Mino Carta destaca o fato de que o golpe, né, esteve preparado não só pela visita, né, pelas seguidas visitas e pela presença e pela ação direta de elementos como o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, o adido militar, o coronel Walter, que depois vai se transformar, vai ser premiado, vai ascender ao posto de general pela sua participação no golpe militar no Brasil, participação direta, mas que há uma série, as tropas americanas vão se colocar de prontidão na região, na América Central, né? Inclusive porta-aviões norte-americanos, para, numa eventualidade de servir de apoio, né, aos militares brasileiros que estavam preparando um golpe contra a maioria da nação, inclusive contra a vontade de amplas parcelas das Forças Armadas. Num discurso, semanas ou meses antes do golpe em 1964, o deputado Francisco Julião, líder das Ligas Camponesas do Nordeste, ele assinala o seguinte, faz um discurso destacando um enorme contingente de militares norte-americanos que estavam chegando naquele momento ao Brasil, né? Então ele fala particularmente do Nordeste, ele destaca assim, de por que infestam o nosso Nordeste, com militares norte-americanos aos milhares, como uma praga maldita, pois não estão aqui como amigos, mas como inimigos, né? Então, há uma série de dados que mostram que a presença militar não se trata de uma presença dos Estados Unidos, uma presença de alguns elementos, simplesmente da influência desse ou daquele adido militar, mas que há toda uma presença militar norte-americana para influenciar uma parcela, né, das Forças Armadas brasileiras a partirem para uma ação golpista. Em 62, logo depois das eleições dos Estados Unidos, aqui houve toda uma delegação importante com representantes da CIA e outros órgãos do governo norte-americano, né, que colocavam que desde aquele momento começou o governo norte-americano, primeiro, através de uma pressão do setor mais à direita, por exemplo, do Partido Republicano, através do, então, ex-vice-presidente da República, Nixon, né, que tinha perdido as eleições, né, no período logo precedente ao golpe,
quando foi eleito Kennedy, ele destaca a necessidade, o perigo de uma suposta guerra civil no Brasil e a necessidade que os Estados Unidos não observassem essa situação de longe, mas se preparassem para uma intervenção militar no país, né? Na medida em que as delegações norte-americanas são cada vez mais frequentes ao país e elas vão se encontrar, vão ter seguidas reuniões, principalmente com governadores da direita, né, como o caso do governador do Rio de Janeiro, Carlos Lacerda, de Minas Gerais, Magalhães Pinto, né, quer dizer, começa a uma ação direta de setores que são minoritários dentro do regime político do país, né, são governadores da UDN, a direita havia perdido uma série de eleições, era minoritária, então o governo norte-americano procura se articular com setores da direita e com setores das Forças Armadas mais diretamente vinculados aos Estados Unidos para estabelecer uma política claramente golpista, né? Bom, é óbvio que essa ação militar, né, de um setor que eu destaco e repito, minoritário no Exército, né, porque hoje procura-se, muitos setores procuram apresentar como se o golpe e a ditadura tivesse sido uma ação do conjunto do Exército, como se de uma hora para outra todo o Exército brasileiro, inclusive todo o oficialato, tivesse virado à direita, né, e passado por uma posição abertamente pró-imperialista, golpista, etc. e tal. De fato, isso não aconteceu, né? Vai evidenciar isso também o fato de que ao longo dos anos já no começo, nos primeiros momentos da ditadura militar, o expurgo nas Forças Armadas vão levar para fora do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, milhares de elementos das próprias Forças Armadas, né? Há estudos que apontam que um dos setores mais atingidos pelos expurgos, torturas, prisões, né? E a gente não tem dados, mas com certeza a história provará que também morte e desaparecimentos dentro do país foram as próprias Forças Armadas. Foram mais de 7.500 casos de elementos que foram banidos, expulsos da corporação, né? Mostrando que não havia uma unidade, obviamente não havia uma unidade dentro das Forças Armadas para executar o golpe, né? E eu acho que esse fator é um fator importante porque num país atrasado como o Brasil, e a gente destaca essa questão em várias outras regiões, em vários outros países, as Forças Armadas, né, tendem a se constituir muitas das vezes num setor importante, numa espécie de partido da burguesia nacional dos mais importantes, né? Sendo comum que em vários países, por exemplo, na África e na própria América Latina, né, do interior das Forças Armadas, você tem muitas vezes, saem os chefes dos governos nacionalistas. É o caso, por exemplo, do Chávez na Venezuela, né? É o caso de vários líderes nacionalistas no Egito, na Síria e em vários outros países da África, né? E que no Brasil também essas Forças Armadas tinham, né, a presença de uma ampla camada de setores nacionalistas, de setores que foram amplamente influenciados pelas ideias comunistas, né? Não é por acaso que grandes dirigentes da luta contra a própria ditadura militar, como é o caso de Marighella, vão sair de dentro das Forças Armadas, né? Porque há uma influência das ideias nacionalistas, das ideias comunistas no interior das Forças Armadas. O que nós temos aqui não é uma operação de conjunto das Forças Armadas, né? Se bem que não é que haja um convencimento coletivo de todas as forças, mas que um setor mais abertamente pró-imperialista, ligado, doutrinado e, obviamente, comprado pelo imperialismo norte-americano, vai estabelecer um comando, vai estabelecer o controle das Forças Armadas, né, e também, nesse sentido, agir, né, com a força ditatorial contra os setores que, no interior das próprias Forças Armadas, se opõem a essa política. Bom, evidentemente que esse setor não agiu também hoje, 50 anos após o golpe, e depois que a ditadura militar se mostrou para a maioria da população do povo brasileiro como
um regime antinacional, um regime de destruição, né, dos interesses nacionais e de servilismo ao imperialismo, que muita gente, alguns setores procuraram dizer, não, isso aí foi coisa dos militares, foi só aquele meia dúzia de... Evidentemente que a ditadura e esse setor esteve apoiado por todo um setor, né, da burguesia, da própria burguesia brasileira e da direita nacional, né? Eu destacaria, por exemplo, uma coisa que hoje tentam ocultar, né, mas que é importante, que um setor muito importante da burguesia ainda hoje, e ainda hoje abertamente pró-imperialista, foi um dos setores que mais apoiou o golpe, a imprensa burguesa nacional, né? Quer dizer, hoje, né, a gente vê uma campanha super falsa, né, da direita e dos meios de comunicação, dos monopólios de comunicação, se colocando supostamente a favor da liberdade de imprensa, né? A gente vê, por exemplo, o Globo, a Folha de São Paulo, a revista Veja, diante, por exemplo, do fato que o governo Chaves interveio, né, acertadamente e até de maneira limitada no monopólio da TV, de uma TV do canal global, né, do canal da Globo local, e também diante de determinadas situações contra o abuso que essa mesma imprensa, da denúncia do caráter golpista dessa imprensa, essa imprensa procura supostamente clamar pela liberdade de imprensa. A imprensa foi um dos setores que, né, imprensa, inclusive instituição privada, que mais abertamente colaborou, né, e que recebeu benefícios desses monopólios da imprensa da ditadura militar, né? Eu destaquei aqui alguns, fazendo uma pequena pesquisa, as páginas de alguns grandes jornais, de importantes jornais da imprensa burguesa, nos momentos logo imediatos ao golpe militar, né? Então, por exemplo, o jornal Correio da Manhã do Rio de Janeiro, um importante jornal na época. A manchete do jornal no dia 1º de abril. Estados estão em rebelião contra Jango, né? Fazendo uma campanha de que como se houvesse uma rebelião nacional contra o governo constituído. Magalhães Pinto, governador de Minas, Jango trai a legalidade. Quer dizer, manchete do jornal, um jornal totalmente panfletário a favor do golpe, né? Uma das manchetes do jornal, na capa do jornal vinha fora, era o editorial do jornal defendendo, quer dizer, no jornal que supostamente, eles não sabiam ainda, porque os militares nesse momento estavam se deslocando, né? Haviam decidido, já mostrando o conluio da imprensa diretamente com os militares, né? Dos diários associados, nos jornais da rede, das maiores redes do país, Diário da Noite, decidiu no dia seguinte, né? Já no dia manchete, no dia 2 de abril, já no dia seguinte ao golpe. Decidiu o Congresso, Ranieri é o presidente, vitória da legalidade, né? Diante da posse do presidente da Câmara dos Deputados, porque o golpe militar, num primeiro momento, para dar uma aparência de ilegalidade, o governo militar vai dizer que o presidente fugiu, né, sem explicar o que aconteceu, e vai dar posse, num primeiro momento, ao presidente da Câmara dos Deputados, né, para depois declarar a vacância do governo, quer dizer que o cargo de presidente da República e de vice estavam vagos e que era necessário eleger, por meio do Congresso Nacional, um novo presidente. Esse controle da imprensa, né, do imperialismo pela imprensa, é tão grande que você vê essa situação se repetir em todos os órgãos da imprensa do país. Eu destacava com um companheiro de São José do Rio Preto que está presente, o jornal mais importante daquela cidade do interior de São Paulo, até hoje o jornal mais importante, né, a manchete no dia 2 de abril. Exército domina a situação e conclama o povo brasileiro a se manter em calma. Quer dizer, outro jornal do interior de São Paulo, Diário de Piracicaba, né? Cessam as operações militares. A paz volta a reinar ao país, né? Quer dizer, não é... Veja que o problema do controle do imperialismo pela imprensa não é um controle ocasional, não é uma coisa
não se trata de uma adesão. É evidente, e é importante a gente olhar essa situação para a gente entender o que acontece hoje no Brasil, né? Se a gente vê hoje o monopólio, a maneira como, por exemplo, a imprensa, né, ela escolhe, né, claramente aquilo que ela quer relatar, denunciar, etc. e tal, se submetendo claramente, né, ao interesse, aos ditames do imperialismo, essa não é uma situação nova. Folha de São Paulo, né, o jornal que hoje se apresenta como o Jornal da Democracia, né? Dia 2 de abril, capa da Folha de São Paulo. Governador Arraes deposto. Congresso declara a presidência vaga. Presidente da Câmara assume. É só comemoração, é só alegria com o golpe militar. Jango, no Rio Grande do Sul, diz à nação que não resistirá. Quer dizer, uma campanha aberta, né? A única declaração que tem do presidente deposto é para procurar fazer propaganda de que não haja resistência ao golpe. No Rio de Janeiro, olha como é o jornal Dia. Aqui é uma matéria antes do golpe, né? Mais de 1 milhão de pessoas na marcha com a família. Fabulosa demonstração de repulso ao comunismo. Quer dizer, já a propaganda enganosa da imprensa de dizer que tem 1 milhão quando interessa, né? Que a gente vê até hoje, por exemplo, de ocultar aquilo que é verdade, de ocultar as manifestações populares, as greves, as mobilizações e de fazer propaganda, né, daquilo que interessa o Estado de São Paulo. Vitorioso o movimento democrático, né? Quer dizer, não há... E por último, só para não deixar de fora os jornais mais importantes do país, o Globo. Fugiu Goulart e a democracia está sendo restabelecida. Empossado Mazili na presidência da República. Editorial na capa. Ressurge a democracia. Né? Quer dizer, não há... toda a tentativa da imprensa burguesa de tentar se passar por democrática, né, por defensora da liberdade de imprensa, etc. e tal, não esbarra a análise mais elementar das capas da grande imprensa, né, dos monopólios, desses que são até hoje os principais órgãos da imprensa burguesa no país, né, nos 2 primeiros dias do golpe militar. Né? É importante essa compreensão para mostrar que, quer dizer, embora a operação, o golpe militar, venha de uma operação que atende, né, diretamente aos interesses do imperialismo e de uma minoria das Forças Armadas, esse setor está vinculado ao interesse de outros setores, de poderosos setores capitalistas no Brasil, vinculados ao imperialismo, como é o caso da imprensa e como é o caso de alguns outros setores. Bom, é evidente que o golpe, né, ele vai se utilizar de pretextos tradicionais da direita, né, que a gente também, é um outro aspecto importante para a gente contextualizar e comparar com a situação atual. Por exemplo, né, eu não vou me deter em todos eles, mas destacaria, por exemplo, o problema do combate à corrupção, né? Porque é uma marca da direita, é uma marca do imperialismo, que todas as intervenções militares, todos os golpes, as invasões, né, feitas pelo imperialismo ao longo das últimas décadas, elas, evidentemente, elas não foram para defender, nunca foram para defender o interesse do imperialismo. Nunca foram para pisotear o interesse das nações, né, e impor o interesse do imperialismo norte-americano. Elas foram feitas sempre para combater o mal, as ditaduras e a corrupção. Né? O caso do Brasil não é diferente. Né? Já foi destacado aqui na palestra feita pela companheira Natália, né, que nas décadas anteriores, particularmente na década de 50, o movimento que leva ao suicídio de Vargas, né, a toda a campanha feita contra o governo Vargas, vai se colocar, tendo como bandeira principal a suposta luta contra a corrupção. Né? Então, evidentemente que esse é um dos eixos, dos pretextos, dos supostos pretextos,
E evidentemente que o governo Jango, como todo governo burguês, era também um governo corrupto, né? Assim como a gente vê hoje a direita, né, criticando o governo Lula supostamente por corrupção. Agora, nós vamos ver aqui que o que vai se estabelecer em substituição ao governo João Goulart, né, supostamente e denunciado por corrupção por essa direita e pelo imperialismo, é o período mais corrupto da história do país, de toda a história do país, né? Assim como a gente vê hoje, por exemplo, a corja tucana, né, procurar fingir que está denunciando o PT por corrupção, quando os governos que antecederam o governo do PT ganharam de goleada do governo do Lula e da Dilma em corrupção, entrega do país, destruição da economia nacional. E mesmo se a gente comparar, por exemplo, o escândalo que a imprensa burguesa faz questão de ocultar, por exemplo, no caso do Transalão, as somas que estão envolvidas são muitas vezes superiores, por exemplo, àquilo que se denuncia, né, no caso do Mensalão, e que serve de pretexto dessa direita criminosa para propor, inclusive, a queda, a luta contra o governo do PT. Bom, um outro pretexto bastante comum, bastante tradicional da direita, que vai ser usado na preparação do golpe militar, é o problema da inflação, né? A burguesia, né, estimulada e orientada, inclusive, aí também diretamente pelo imperialismo norte-americano, vai estabelecer uma série de políticas que vão provocar um descontrole dos preços, né? Por exemplo, há uma retirada de investimentos norte-americanos, que naquele momento eram muito importantes para o país, né? Há uma intensificação dos grandes capitalistas, que têm vínculo com o imperialismo, da fuga de capitais, da retirada de dinheiro do país, para promover uma política de tipo recessiva e inflacionária. Mas o que nós vamos ver é que, bom, a inflação, por exemplo, ela em 61 estava já na casa de 38% e vai chegar a 74% em 1963. Quer dizer, a burguesia procura impulsionar uma política inflacionária. A gente não vou me deter sobre esse assunto na atualidade, mas nós devemos prestar atenção no que está acontecendo, né? A crise está impulsionando uma tendência inflacionária, mas a gente vê, por exemplo, na Venezuela, onde a burguesia procura se utilizar dessa tendência inflacionária para provocar, por exemplo, desabastecimento e uma série de medidas para desestabilizar o governo chavista, o governo do Maduro. E essa política vai procurar impulsionar, né, o que alguns autores chamam de psicose aumentista, né? Quer dizer, que eles vão estimular uma política de aumento desenfreado dos preços, principalmente nas semanas que antecedem ao golpe, aos preparativos para o golpe, para estimular, né, uma situação de aparente caos no país, né, e procurar dar a ideia de que os militares e que o golpe procuraria estabelecer de alguma maneira a ordem econômica que estaria abalada, né? Eu não vou me deter muito nesse aspecto, ele foi vários aspectos econômicos aqui, nós vamos passar apenas ao largo, porque eles foram devidamente abordados na palestra feita pelo companheiro Alejandro, na primeira etapa dessa nossa jornada, onde ele explicou, né, primeiro, o quanto a própria burguesia procurou estimular essa situação de caos e o quanto o próprio regime militar vai aprofundar, né, esse caos numa série de aspectos que alguns deles nós vamos citar aqui ao longo da apreciação dos governos militares. Um outro aspecto disso é que toda política, a suposta política de ajuda do imperialismo para a região, como é o caso, por exemplo, da Aliança para o Progresso e outros planos supostamente de ajuda imperialista para a região, vão estar voltados para uma política, obviamente, de financiamento de grupos privados, né, ligados, obviamente, aos Estados Unidos, na maioria das vezes empresas multinacionais, e na conquista de apoio, né, de procurar se apresentar que havia uma preocupação norte-americana, do governo norte-americano com o país, para ocultar os verdadeiros interesses, né? O Che Guevara, num discurso na OEA, apelida essa política de latrinocracia, né?
porque havia uma política nessa Aliança do Progresso que era distribuir privadas, latrinas, para a América Latina, dizendo que era para combater os problemas sanitários que existiam nessa região. Né? Então ele explica que essas latrinas nada mais eram que para comprar a consciência, né, da população norte-americana por uma suposta ajuda para o povo latino-americano, e em contrapartida, essa pequena ajuda, que era um negócio totalmente irrisório, sem maiores consequências, é estabelecer uma política de maior dominação e procurar apresentar que o governo norte-americano tinha algum tipo de preocupação com o bem-estar do povo latino-americano. Né? Bom, um outro pretexto, né, também comum, né, que foi empregado no golpe, era o problema do suposto perigo do comunismo. Né? Uma campanha para apresentar como se o governo João Goulart tivesse se deslocando em direção a posições comunistas, né, de estabelecimento de vínculos. Quer dizer, uma campanha totalmente falsa, que não correspondia em nada à realidade. Né? O embaixador norte-americano Lincoln Gordon vai fazer toda uma campanha sobre esse problema, vai fazer reuniões com setores militares e procurar dizer que o governo dos Estados Unidos estava preocupado, né, com um suposto deslocamento do Jango no sentido de um governo peronista. Esse sim é um problema, quer dizer, o verdadeiro receio dos Estados Unidos estava no sentido de que o governo João Goulart fosse, por força das pressões no interior do país, né, da radicalização no interior do movimento operário, do avanço da própria crise econômica, das exigências da classe operária, adotasse medidas, né, que contrariassem que fossem no sentido de contrariar os interesses norte-americanos. Né? Quer dizer, medidas de tipo nacionalistas, como foram adotadas pelo governo Perón, pelo próprio governo Getúlio Vargas nas décadas anteriores. Quer dizer, o perigo, obviamente, por detrás do perigo supostamente comunista, o que havia era um receio, né, um receio bem concreto do governo norte-americano de que o governo fosse pressionado cada vez mais pelo povo brasileiro e por interesses da própria burguesia nacional a se deslocar no sentido de uma política limitadamente nacionalista, né, da defesa dos interesses de setores da burguesia nacional e do atendimento, ainda que muito parcial, de determinadas reivindicações de demandas populares, no caso da reforma agrária, né, de uma série de nacionalizações que eram reivindicadas. Bom, por último, antes de entrar no primeiro governo militar, o governo Castelo Branco, acho que um aspecto, eu queria reforçar um aspecto que eu já citei no problema, de que não se trata, hoje procura-se fazer esse fantasma das Forças Armadas de conjunto, mas acho que é necessário, mais uma vez, destacar que dentro das próprias Forças Armadas se estabeleceu, né, como é comum, né, uma luta de classe no seu interior, onde setores da própria burguesia que estão presentes na Força Armada se digladiaram, né, setores mais ligados aos interesses da burguesia nacional e setores abertamente pró-imperialista, né, que inclusive vai levar que o setor pró-imperialista, que assume o controle do regime militar, ele vai adotando inclusive uma série de medidas para proibir a participação política dos militares. Né? Quer dizer, estabelecer que a participação só poderia ser feita sobre a forma da defesa do chamado regime de segurança, defesa da segurança nacional, ou seja, sob a orientação da política de segurança nacional, uma política abertamente pró-imperialista. Primeiro foi feita uma proibição para a participação, para a cassação e proibição da participação dos políticos ligados ao PCB e a partidos de esquerda, e depois uma ampliação, né, dos direitos, a limitação total dos direitos políticos dos militares em todos os sentidos. Tá? Bom, entrando no primeiro governo militar, o governo Castelo Branco, né? Bom, Castelo Branco era só para... A nossa palestra não visa tanto destacar episódios e contar toda uma história detalhada, mas procurar fazer uma análise mais de conjunto, mas o Castelo Branco ele era
cearense, né? Filho de uma família tradicional de militares, o filho de general, e mostrando um aspecto que é muito comum, que vai se dar também em outros golpes militares. Ele foi nomeado chefe do Estado-Maior pelo próprio presidente João Goulart, né? Quer dizer, aqui também se mostra uma política que vai acontecer também, por exemplo, no golpe do Chile, né, onde Pinochet tinha sido colocado para chefiar o exército pelo próprio Salvador Allende, né, que é a política, que é uma das facetas, uma das faces importantes de todos esses regimes pseudo ou de tímido caráter nacionalista que se estabeleceu nesse país, a política a gente poderia chamar de dormindo com o inimigo, né? Quer dizer, todos eles vão nomear homens de confiança do imperialismo, pessoas ligadas, né, pela própria formação, inclusive militar, acadêmica e tudo mais, às Forças Armadas norte-americanas e ao imperialismo norte-americano para comandar o exército, né? E vai ser justamente esse elemento que vai se colocar à frente do primeiro governo após a deposição do governo Jango. Como eu assinalei, num primeiro momento toma posse o presidente da Câmara, por alguns dias apenas, né? E o Congresso Nacional se reúne, e no dia 11 de abril elege, né, com 361 votos e 72 abstenções, o general Marechal, então, Castelo Branco, para assumir a presidência da República, que toma posse no dia 15 de abril. Quando ele toma posse, a Constituição de 1946, né, ainda estava em vigor, né? De uma certa forma, quer dizer, o regime que se instala ele é um regime anticonstitucional, né, porque viola claramente a Constituição. Tanto que por isso eles alegam que o Jango fugiu, o golpe é como se o golpe não tivesse existido, né? Não é estabelecido oficialmente que há uma deposição do presidente, né, que havia sido eleito como vice-presidente e assumido após a renúncia do Jango, né? Tanto que a ditadura assume e, no primeiro momento, estabelece, continua prevista a ocorrência de eleições, mantém-se a data, a previsão de realização de eleições para 3 de outubro de 1965, que é o que estava estabelecido na Constituição, né? Quer dizer, então, em tese, um ano depois da posse dos militares, estava prevista a realização de eleições para presidente. Bom, obviamente que isso não acontece, né? O mandato quer dizer, quando ele é eleito, quando o Castelo Branco é eleito, ele é eleito para um mandato de 1 ano e poucos meses, 1 ano e 6 meses, nem isso, né? Quer dizer, obviamente que o mandato depois vai ser prorrogado, né? E aos poucos vai sendo retirada toda a fachada de legalidade do regime, né? Ele vai... Na Wikipédia tem uma linguagem interessante, né? Uma citação que fala que o regime aboliu os partidos, que é para abolir da ideia de abolição, por exemplo, no Brasil se fala de abolição da escravatura, né? Parece que abolição, a ditadura estabeleceu o regime caçando colocando na ilegalidade, né, violando a Constituição, estabelecendo o fim, o funcionamento na época existiam 13 partidos políticos legalizados, né? E estabelece o bipartidarismo, né, com a criação da Arena, né, e do MDB, que vão ser os únicos partidos do regime militar até 1979, quando a abertura política vai colocar o problema em debate, a questão da legalização de novos partidos. Bom, no governo... o governo Castelo Branco vai adotando cada vez mais uma posição abertamente ditatorial, na medida em que não consegue, de maneira nenhuma, conter a crise, né? Então, o primeiro ato que levou
a posse e a situação de estabelecimento do governo, era para ser um ato único, né? Mas a partir daí o governo começa a estabelecer uma série de atos institucionais que vão ser a principal forma de legislar, passando por cima da Constituição vigente, até que o governo, em 1967, para dar uma aparência de legalidade ao regime golpista, ditatorial, vai estabelecer uma nova Constituição, né? Deixando evidente que era totalmente falsa a ideia de que o regime tinha um amplo apoio popular, né? Já em 1965, se realizam as eleições para governador em 11 estados, né? Naquele momento as eleições não eram simultâneas, mas dos 11 estados, o governo, através de uma série de manobras, de golpe, depois de ter colocado na cadeia ou retirado da cena política vários opositores, ganha apenas em 6 estados, né? Isso provoca uma crise muito grande, porque mostra a fragilidade do governo, que inclusive perde em estados importantes, como é o caso do Rio de Janeiro, né? Então essa situação vai deixando evidente que já nos primeiros momentos o regime militar começa, não vamos dizer perder um apoio popular, porque vai ficando claro que ele não tinha o apoio que era declarado, né? Aquele suposto apoio que a imprensa burguesa, a imprensa golpista procurava apresentar, de fato não existia. E o governo se vê forçado, o regime militar, se vê forçado a atuar de maneira cada vez mais ditatorial, propriamente dizendo, né? Ele, por exemplo, coloca na ilegalidade até mesmo a oposição burguesa, né? Como é o caso da Frente Ampla, formada entre o Juscelino Kubitschek, Carlos Lacerda, setores até mesmo vinculados à direita, mas que clamavam por uma certa legalidade do regime, que os militares tirassem lá, depusessem o Jango, mas voltasse a cena, permitissem novas eleições, etc. e tal, até almejando que eles mesmos pudessem chegar ao governo do país. Quer dizer, a direita, um amplo setor apoiou o golpe, né, não esperando o estabelecimento de um longo período de uma ditadura militar, mas que fosse uma ação passageira para depor o governo do João Goulart e restabelecer a eleição direta, impedindo, né, os candidatos da esquerda burguesa, Jango, Brizola, Arraes e outros, de participarem do processo eleitoral e garantindo dessa maneira a vitória dos políticos ligados ao UDN, ligados mais diretamente à ala mais direitista da burguesia. Na medida em que se abre dentro da própria Força Armada, vai ficando mais claro que um setor não tá nem aí para essa política, né, que a política inclusive do imperialismo não é um golpe transitório para restabelecer um governo democrático no país, mas essa política se dirige no sentido de um endurecimento do regime, né? Se estabelece uma oposição da parte desses setores. Mas esses setores vão ser também imediatamente vão ser colocados na ilegalidade, né? O próprio Lacerda e o ex-presidente Juscelino vão ser exilados, né? E a frente que eles estavam constituindo, a chamada Frente Ampla, vai ser colocada na ilegalidade. Bom, em 67, finalmente, em 66, o Congresso Nacional é fechado, né? Depois, no começo, o regime procura manter essa fachada democrática, de que era o único regime militar que mantinha... isso, inclusive, vai ser usado por muitos políticos, historiadores, para dizer o seguinte, de que o propósito dos militares golpistas não era... isso é um sinal de evidente divisão dentro das Forças Armadas, mas que os propósitos eram diferentes. Por exemplo, diferente do que aconteceu na Argentina, no Chile, o Congresso não é fechado no primeiro momento, né? Há um período onde coexistem, né, os poderes do governo militar, junto com o funcionamento do Congresso, e até com o funcionamento supostamente independente do Judiciário, né? Até que, obviamente, as contradições dentro das próprias Forças Armadas e do regime político vão levando a uma maior radicalização, digamos assim, à direita por parte desse regime. Tanto em relação
ao Congresso Nacional, em relação às próprias Forças Armadas e até mesmo em relação, por exemplo, ao Judiciário, né? Eu não lembro o ano exato, 67 ou 68, acho que ainda é 67, o Supremo Tribunal Federal concede um habeas corpus para retirar da cadeia o Miguel Arraes, que havia sido preso e estava na ilha de Fernando de Noronha, e o Supremo decreta a ilegalidade da prisão. Isso cria um atrito que quase leva o regime militar a intervir diretamente no Judiciário, que obviamente estava tão à direita, estava situado como ainda hoje, que muitos setores não julgaram necessário que isso se fizesse, mas naquele momento se cogitou, né? E logo em seguida a esse episódio e a outros episódios que estabeleceram um certo choque, né? Também na prisão de outros elementos declarados como suspeitos pela ditadura, eles vão estabelecer uma legislação, depois lá no AI-5, totalmente arbitrária, que, por exemplo, estabelece os tribunais militares, né, que vão julgar os elementos declarados como sendo nocivos à segurança nacional por fora, né, do judiciário estabelecido no país. Quer dizer, há uma substituição, na realidade, do Poder Judiciário, sem que o Poder Judiciário continua funcionando, sem uma intervenção direta, mas se estabelecem os tribunais militares, né, todo um conjunto de cortes militares, que vão, de fato, funcionar como o órgão do Judiciário no julgamento de todas as questões políticas e supostamente relativas à segurança nacional, né? Bom, o regime vai caminhando cada vez mais no sentido de eliminar os concorrentes, mesmo da direita, né? Reabre em 67 o Congresso Nacional, mas aí já verdadeiramente como uma farsa, né? O Congresso está totalmente dominado pelos aliados do próprio regime, né? Nas eleições que antecedem, que vão se dar em 66, o que acontece? A maioria dos políticos de oposição, eles estão proibidos de participar das eleições, né? O partido ligado à ditadura vai obter uma folgada maioria naquele momento, porque os políticos mais tradicionais, os comunistas não podem participar, os nacionalistas, Brizola, Jango, todas as lideranças nacionais tinham sido caçadas, Arraes, proibidas de participar da eleição, né? Então, quer dizer, é uma intervenção, quer dizer, o Congresso ele é um Congresso fantoche, né, que vai cumprir apenas um papel de dar uma suposta legalidade, né, constitucionalidade, como foi chamado, ao regime militar, né. O que nós temos aqui, né, a gente poderia dizer que, já foi dito por muitos, que é como um golpe dentro do golpe, ou seja, mesmo na medida em que o regime militar, ele vai... que o tempo vai passando, ele vai se deslocando cada vez mais por uma série de manobras no seu interior para a direita, no sentido de uma política cada vez mais ligada aos interesses, ditada pelos interesses da política do imperialismo norte-americano, né? E se estabelece cada vez mais claramente uma divisão no interior das Forças Armadas. Por exemplo, o general Newton Cruz, que veio a ser, se não me engano, no governo Figueiredo, chefe do SNI, do Serviço Nacional de Informação, ele descrevendo a situação naquele momento, ele relata o seguinte, né? Na caserna, quer dizer, no interior dos quartéis, havia dois grupos. Os castelistas, que defendiam a posição de Castelo Branco, que acreditavam que poderiam arrumar a casa e voltar para o quartel o mais rápido possível. Ele denomina esse grupo como sendo, alguns autores chamam esse grupo como os democratas da força militar, das Forças Armadas. E os costistas, alinhados com o general Costa e Silva, que em nome da caça aos nazicomunistas, da defesa continental, com base em comprovadas fontes de existências de líderes nazistas e mais favoráveis aos interesses norte-americanos, defendiam como uma razão de Estado o endurecimento do regime, né? Então, quer dizer, o regime ele vai se dividindo entre
entre essas alas, e nós vamos ver que nessa luta, a ala mais abertamente pró-imperialista, que vai se utilizar da ideologia, da suposta ideologia da segurança nacional, gestada, né, nos centros de formação militares do próprio Estados Unidos, esse setor vai se constituir cada vez mais, vai assumir o controle cada vez maior da situação e deslocar o regime cada vez mais para uma situação à direita. Bom, além do fechamento do Congresso, esse primeiro governo militar vai estabelecer o ataque a uma série de outras instituições, né? Por exemplo, são dissolvidas durante esses anos do governo militar a CGT, a UNE, né? Os sindicatos, milhares de instituições vão sofrer intervenções na medida que esse processo de deslocamento à direita vai se processando, né? E aí a gente destaca também o fato seguinte, de que até mesmo um setor da burguesia nacional que não tinha ficado do lado dos generais, dos golpistas, vai ser atacado pela própria ditadura, mostrando que não basta, quer dizer, não era suficiente não ser de esquerda para ser atacado pelo regime militar, né? Quer dizer, a ideia de que o regime militar foi um regime que simplesmente perseguiu, matou e torturou os comunistas, não é verdade. Quer dizer, o regime ele vai estabelecer, na medida em que ele vai guinando à direita, ele vai ampliando a sua base de repressão, atingindo setores da classe média, né, setores democráticos e até empresariais, né? Tem muitos episódios, mas um fato destacado por muitos historiadores e analistas políticos é o caso da Panair, né? A maior empresa de aviação do país até aquela época, que vai sofrer intervenção, né, por parte dos militares, vai ter a licença cassada, né? E o patrimônio da empresa vai ser confiscado, sobre a acusação de que os donos da empresa eram ligados a líderes comunistas. E a empresa vai ser colocada, na realidade eles vão entregar, né, as linhas aéreas que pertenciam à Panair para a Varig, que vai se constituir na maior empresa privada do país, né, com o Dom Rubem Berta, que dá nome aqui à avenida importante aqui no estado de São Paulo, na capital, né, quer dizer, a empresa vai se transformar de uma empresa secundária, vai se transformar na maior empresa de aviação do país, com vínculos, obviamente, com o capital imperialista norte-americano, né? Bom, cada vez mais o regime ele vai se sustentando, ele vai sendo dominado por um setor bem minoritário das Forças Armadas, que vai se concentrar principalmente no órgão que foi criado pela ditadura militar, que é o Serviço Nacional de Informações, o SNI, né? E vai se estabelecendo uma ditadura dentro da ditadura, né? Quer dizer, um regime de exceção, de controle de uma minoria das Forças Armadas dentro do próprio regime militar, né? Esse período vai ser marcado por um aumento muito grande dos impostos, né? O primeiro governo ele estabelece o Código Tributário Nacional para expandir a base de cobrança de impostos, aumentar a degola da população, para justamente poder oferecer recursos, né, para o regime diante da crise, né? Vai aprofundar, eu vou só destacar alguns dados, como eu já disse, já foi tratado esse problema econômico numa palestra anterior, mas vai aprofundar a dependência do país, né? O favorecimento de empresas estrangeiras, né? Eu li um livro, acho que o Leôncio destaca, o Leôncio Basbaum, que em São Paulo, em 1965, foram fechadas 5.000 indústrias. Ou seja, em apenas um ano, a destruição da indústria nacional vai se processar num caráter assim, numa depredação, né, como nunca havia ocorrido antes. Quer dizer, mostrando qual era o
o interesse, né, do governo do regime militar, que era, porque em contrapartida dessa política, você vai ter uma política de financiamento, de favorecimento das grandes empresas multinacionais, né? Nesse período do primeiro governo, enquanto o financiamento para as empresas nacionais cresce na ordem de 26%, o financiamento para as empresas multinacionais supera a casa dos 150%. Quer dizer, é um governo totalmente entreguista, depredador da indústria nacional, né? E que vai, portanto, ferir, obviamente, até os interesses da maioria dos capitalistas brasileiros, né? É um regime de tipo colonialista, né? Que vai estabelecer uma expropriação em massa dos trabalhadores para servir também a esses interesses, né? São muitos os exemplos, eu destacaria alguns casos, que é, por exemplo, a criação do Fundo de Garantia, né? Onde o governo acabou com a estabilidade no emprego, permitindo a demissão sem justa causa em massa, né? A qualquer momento, estabelecendo um regime que a gente tem hoje no Brasil, por exemplo, que a rotatividade, as demissões no Brasil chegam a mais de 15 milhões por ano, né? Essa situação se inaugurou no regime militar, né? É a mudança, é o fim da estabilidade no emprego e a criação do FGTS pela ditadura militar que vai permitir esse regime de depredação das condições de trabalho, de lapidação salarial, né? Por exemplo, de 61 a 67, enquanto os salários dos militares tiveram aumentos da ordem de 1.686%, né? Porque a inflação era muito elevada, havia aumentos muito grandes. Mas no caso dos militares, os salários chegaram a quase 1.700% de reajuste. Mesmo com todos os reajustes concedidos no período Jango, os salários médios da classe operária foram reajustados na ordem de 700%. Quer dizer, os salários militares tiveram elevações mais de 2 vezes superiores ao salário da maioria da população. E desses 700%, a maior parte foi dado no período do governo João Goulart, né? Os militares trataram de estabelecer uma política de controle dos salários, usando como disfarce, como a gente vê ainda hoje, o pretexto de que havia um controle da inflação, né? De que a inflação tinha sido contida, por isso, obviamente, não era necessário aumentar os salários. Depois vai surgir também, ao longo do regime militar, a ideia, né, vai ser de que é necessário conter os salários, apertar o cinto dos trabalhadores para a política do Delfim Neto, né, para crescer o bolo, para depois dividir o bolo, né? Mas essa divisão do bolo não chegou até hoje, né? Bom, esse deslocamento à direita vai a tal ponto que o Castelo, né, ele vai dar, ao final do governo, uma série de indícios de que ele está perdeu o controle se é que ele tinha algum controle sobre a situação, mas ele mesmo, que era uma ala que quer dizer, tinha chegado, porque tinha vínculos com o imperialismo, mas uma outra ala mais abertamente pró-imperialista vai estabelecer a luta e se preparar para assumir o controle do país. O Castelo declara o seguinte, que é fácil criar uma ditadura, difícil é acabar com ela, né? Dizendo que claramente ele perdeu o controle da situação, porque, como sendo aquela ala que defendia uma retomada democrática, ele, né, foi escanteado, perdeu o controle da situação. Bom, no meio dessa disputa, né, o Castelo morre de uma maneira bastante... eu vou usar a palavra duvidosa para não... Né, o avião que ele estava é atingido por acidente por um avião da FAB. Né, bate em 18 de julho de 67, um caça da FAB atingiu a cauda do avião que transportava o presidente. Foi apresentado como um acidente, mas no meio dessa disputa em que o setor mais à direita, que já se degradeava a essa altura, era quase que público, né? Era ocultado pela imprensa, mas era sabido de muitos setores que havia uma luta interna nas Forças Armadas para que o setor costista, né, mais abertamente ligado ao imperialismo, que vai ser mais uma das mortes acidentais da ditadura, né? Porque também o Juscelino Kubitschek depois vai morrer por acidente. Todo mundo, a gente vai ver o seguinte, que o único que não morreu de forma duvidosa foi o Médici, né? Justamente o maior representante da linha dura, esse vai ter
vai morrer de morte morrida, como a população fala, mas os outros ou tiveram, as mortes foram todas elas suspeitas, e aos poucos vai ficando muito claro, como acontece no caso do Juscelino, que eles foram mortos pela ditadura, né? Inclusive os elementos que apoiaram a ditadura, como foi o caso do Juscelino, que votou, por exemplo, na eleição do primeiro presidente militar no Congresso Nacional. Teve o voto, o mais aplaudido dos votos, foi do próprio Juscelino Kubitschek, né? Bom, com a morte do... ele morre logo depois de assumir de deixar o governo, né, como eu assinalei, e em 67 toma posse o Costa e Silva, né, e que vai marcar o início justamente da linha dura. Até aí, quer dizer, obviamente que se tratava de um regime de exceção, tinha ocorrido o golpe, tinha um deslocamento no sentido pró-imperialista do regime, mas esse deslocamento ele vai se acentuar ainda mais claramente a partir do segundo governo militar. Isso também porque, veja só, o primeiro governo ele não tem nenhuma medida, né, para superar a crise que havia se estabelecido anteriormente. Na realidade, não há política de superação da crise. A única política é esfolar o povo, né, roubar do salário do trabalhador, do emprego, do fundo de garantia e tudo mais, para garantir, né, o financiamento público, inclusive, já naquele momento, né, dos interesses e dos apetites dos capitalistas norte-americanos e ligados ao imperialismo, né. Bom, então, Costa e Silva, ele era gaúcho, né, vai inaugurar a fase dos gaúchos no poder, né, e ele vai, então, anteceder aquele que vai ser o governo mais brutal, mais repressivo de todos, que é o Médici, mas vai inaugurar essa chamada linha dura, né. Ele foi eleito também pelo Congresso, aqui de novo a fachada democrática, né, o Congresso se reúne, e aí apresenta-se, o MDB se abstém, mas dá cobertura à farsa, né, e ele toma posse em março de 1967. Né. Nesse dia, o governo anterior havia, mesmo com todas as limitações, sob um intenso controle, tinha votado uma nova Constituição, quer dizer, que era para dar aparência de constitucionalidade ao regime militar, né, para estabelecer limites constitucionais ao próprio funcionamento do regime, né. O governo Costa e Silva vai atropelar toda essa legalidade, né, vai se baixar uma série de atos institucionais. Eu vou passar um pouco também de maneira breve por esse período, porque pela manhã o companheiro Rafael Dantas tratou de 68, né, onde as mobilizações, o ascenso até em escala internacional das lutas populares, estudantis, vai colocar uma situação, vai aprofundar a crise no Brasil, e em resposta também a essa situação, né, o governo vai usar isso daí como um pretexto para endurecer ainda mais e agora agir diretamente contra a esquerda, contra os estudantes, contra os trabalhadores e, de novo, contra todos os verdadeiros e os supostos inimigos do regime, né? Mas mesmo o governo Costa e Silva, em 69, ele vai anunciar, diante da crise, né, diante do que muitos de vocês ouviram de manhã aqui, do que acontecia em 68, diante da crise internacional, diante das denúncias contra o governo brasileiro, pela cessação dos direitos, pela violação dos direitos humanos, etc. e tal, ele vai anunciar a convocação de uma comissão para elaborar uma reforma política, né, para restabelecer mais uma vez um suposto funcionamento. Você veja que vai e volta, e a própria ditadura militar fala em restabelecimento da democracia, restabelecimento da ordem constitucional, mostrando a própria fraqueza da ditadura, num certo sentido, né, no sentido de se manter sem uma fachada de tipo democrática. Quer dizer, o que a gente vê hoje, por exemplo,
em vários lugares em que a direita procura apresentar, por exemplo, que não é um golpe o fato, por exemplo, de que o presidente do Paraguai tenha sido deposto pelo Congresso, né? Seria um funcionamento da ordem democrática. A própria ditadura ela vai procurando estabelecer um funcionamento golpista por dentro do próprio funcionamento constitucional, votando uma Constituição fajuta, com um Congresso tutelado, né? Depois propondo uma série de mudanças no regime que procuram dar uma aparência legal, constitucional ao regime. Então ele anuncia que vai assinar uma emenda para pôr fim aos atos institucionais, né? Se fala, então, uma retomada da constitucionalização do país, né? Um colunista, Carlos Chagas, anuncia o seguinte: não mais cassações de mandatos, nem recesso no Congresso e nas Assembleias, muito menos intervenção nas universidades ou suspensão de habeas corpus. Tudo isso ele fala repercutindo o que estava previsto pela reforma constitucional que o Costa e Silva anunciara. Com a reforma da Constituição, voltaria a prevalecer o Estado de Direito. Se não democrático, porque as eleições presidenciais continuariam indiretas, pelo menos constitucionalizado voltaria o país a ser, né? Então há uma ilusão de que o regime vai se deslocar num sentido, se não democrático, pelo menos constitucionalizado. Bom, uma semana antes de quando está prevista a assinatura dessa emenda, que vai constitucionalizar de novo o país, vai revogar os atos institucionais que mantinham todo o regime de cessação das liberdades democráticas. O Costa e Silva sofre um derrame cerebral, talvez outra coincidência da história, e é afastado do governo. O mandato dele só terminaria em 1971, né? Ele tinha ainda mais 2 anos pela frente, mas justamente no momento que ele está anunciando uma reforma, uma guinada, né? Uma retomada da via constitucional, ele sofre um derrame cerebral, é substituído de maneira emergencial por uma junta de 3 militares, que vai conduzir à eleição de um novo presidente pelo Congresso Nacional e, né, não por coincidência, vai ser eleito o principal chefe nesse momento da ala mais direitista, mais reacionária, mais ligada ao imperialismo norte-americano, que é o Emílio Garrastazu Médici, né, que toma posse em 69, né, e vai governar o país. Esse sim vai cumprir todo o mandato até 1975, e que vai dirigir, vai ser responsável, vai ser o condutor no Brasil dos chamados anos de chumbo, né, do período mais duro, mais violento, de maior repressão da ditadura militar no país, né. Aqui, de novo, né, diante da posse do Médici, o regime, você vê que cada vez mais ele vai guinando à direita, mas ele procura também de novo apresentar uma fachada de tipo democrática, né? O governo é eleito de novo pelo Congresso, e o Médici ele determina que na posse dele o Congresso seja reaberto, quer dizer, o Congresso volta a funcionar, né? Com o AI-5 tinha sido decretado o fechamento do Congresso, o não funcionamento dos partidos, e a reabertura do Congresso é feita numa sessão do Congresso Nacional e volta a funcionar o Congresso, né? Bom, nesses anos do governo Médici vai se estabelecer o período de maior repressão, né? Hoje, no final da ditadura, nos primeiros anos, se contava a lenda de que a ditadura brasileira teria sido uma das mais brandas, né, de toda a América Latina e até do mundo. Quase, a própria Folha de São Paulo chegou a falar que não era ditadura, era dita blanda, né? Mas os dados, ainda poucos que vão aparecendo, vão mostrando que essa é uma das maiores falsificações, né? Hoje já o número por exemplo, nos primeiros anos, até 79, 80, se falava de 357 mortos e desaparecidos, que já era um número evidentemente muito grande, né? Hoje os dados apurados pela uma série de organismos, Comissão da Verdade e outros, organizações
independente, movimento democrático, falam em pelo menos 957 mortos desaparecidos, diretamente na tortura, né, e repressão do regime militar. Mas aqui nós temos que colocar nessa conta, né, muitas outras mortes que, às vezes, a esquerda e a história procura ocultar, né? Aqui vamos destacar, por exemplo, o fato de que apenas de 67 a 74 foram mortos mais de 8 mil índios no país, né? Com a política de entrega das terras indígenas para os latifundiários, setores ligados ao imperialismo. É um massacre, um genocídio, num período tão curto de tempo, né? Não aconteceu em nenhum momento da história do país, né? E nós temos que tratar e temos que colocar também, primeiro, nas contas da ditadura militar, porque hoje é como se a gente assumisse que são verdadeiros dados da polícia militar no Brasil. Acreditar nisso aí é acreditar no conto da carochinha, né? Por exemplo, nas contas da polícia militar não fazem conta os milhares de amarildos que desaparecem e são mortos, são assassinados pela polícia militar, que desaparece com os corpos, etc. e tal. A ditadura militar também não... esses dados dizem respeito às pessoas que... Os parentes, né, reclamaram que houve uma série de provas sobre o ocorrido. Na ditadura militar se intensificou drasticamente essa política que persiste até hoje, né, de execução e morte nas periferias das grandes cidades por parte da polícia militar, dos outros órgãos de repressão, né, que hoje, né, mata mais do que a guerra do Iraque. A política de crescimento, né, da ditadura militar se fez com base numa política de destruição das mínimas condições de trabalho, e o Brasil assumiu o lugar de campeão mundial de acidentes de trabalho, né? Em meados da década de 70, havia uma contabilidade de que no Brasil se perdia 500 mil dedos por ano. Tamanho, meio milhão de dedos eram... as condições de trabalho no período do suposto milagre econômico, era de tamanho de barbaridade contra a população, os trabalhadores, principalmente da construção civil, mas também de outras áreas, nas indústrias. Houve um retrocesso tão brutal, né, que as mortes, né, por acidente de trabalho, pelas condições totalmente precárias, aumentaram como nunca na história do país. Um retrocesso sem igual, né? Quer dizer, longe, né, do que por si só, que era uma coisa já absurda, bárbara, de ser um regime que perseguia, reprimia, torturava, matava os opositores, né, a juventude, os líderes sindicais, coisa e tal. O regime, durante o período Médici, vai se estabelecer uma repressão ainda em maior, larga escala, né? Você tem casos de padres, trabalhadores rurais, lideranças rurais, né, freiras, expulsos do país, assassinados, desaparecidos, né, que são colocados na chancela de crimes contra a humanidade hoje por vários órgãos internacionais e que até hoje não foram esclarecidos, né? Bom, para fechar essa apreciação geral, eu queria destacar, não só do período Médici, mas também toda essa política antipovo, toda essa política repressiva, ela vai se intensificar de maneira muito profunda no governo Médici. Mas queria destacar de conjunto, pegando alguns itens, 6 itens que são usados pela direita como supostas propaganda, né, do regime militar, são mitos em relação à própria ditadura. O primeiro é desse, de que a ditadura não foi uma ditadura verdadeira, foi uma ditadura branda, né, que não foi uma ditadura selvagem, sanguinária, né, como em outros países. A realidade mostra totalmente o contrário, né? A ditadura, ainda está por ser apurado, né? É necessário, né, que haja, inclusive no Brasil, um governo independente, porque a gente vê que mesmo as tentativas tímidas feitas pelo governo do PT, por exemplo, encontram de investigar, não para punir ninguém, porque o governo não tem essa política, não tem essa posição que deveria ser adotada de punição dos militares, torturadores, assassinos, mas a mera investigação
para o levantamento de dados é sabotada, né, pelos próprios militares que continuam no governo, né, que se insurgem, inclusive, contra o governo constituído e eleito pela população. Um segundo mito, uma segunda falsidade são coisas que dizem respeito, por exemplo, à melhora de vida, das condições do povo brasileiro. Por exemplo, em relação à educação, né, porque a ditadura militar procurou fazer toda uma propaganda de que teria agido para acabar com o analfabetismo no Brasil, com o chamado Mobral. A gente poderia comparar o Mobral ao sucesso da educação no estado de São Paulo com a política do PSDB nos últimos 20 anos, com a aprovação automática e outras medidas adotadas pelo governo. O Mobral foi uma fraude total, né, onde o governo ia lá, né, e procurava ensinar milhares de analfabetos a desenhar o nome, e quando o cara aprendia a desenhar o nome, ele era dado como alfabetizado, né? O analfabetismo não só não diminuiu no regime militar, mas como aumentou, né? Houve um processo o início da privatização do ensino público, porque os investimentos, na medida que, por um lado, os investimentos do governo na educação foram sendo eliminados, empurrando um setor da classe média para a escola privada, tal como acontece hoje, né? Por outro lado, você tem uma política de intervenção nas universidades públicas, que eram e continuam sendo as melhores do país, cassação de professores, cassação das liberdades no interior da universidade, intervenção nas universidades, presença das tropas militares, como a gente tem recentemente com a PM na USP, por exemplo, né? Essa política é inaugurada na ditadura militar, e obviamente isso visa também estabelecer uma política de destruição, né? De conter as manifestações contrárias da juventude contra essa política de destruição do ensino público e contra o próprio regime militar. Da mesma maneira, a gente poderia dizer na questão da saúde, né? O regime militar vai dar início ao processo de privatização da saúde, né? Por exemplo, em 1976, 96% das internações no Brasil foram feitas em instituições privadas. O regime militar estimulou os chamados convênios com instituições privadas como forma de transferir o dinheiro dos impostos, do orçamento da saúde, os dinheiros arrecadados da população, para os grupos privados, estimulando a medicina privada. E o roubo também que a gente viu, se iniciou aí nesse período, se desenvolveu largamente, os escândalos e também as medidas legais que desviaram bilhões, né, do chamado INSS, né, que era o regime que recolhia contribuição para a saúde e previdência dos trabalhadores. Esse dinheiro vai ser desviado, né, numa série de golpes, né, inclusive para o financiamento de determinadas obras públicas que visavam transferir dinheiro para as empreiteiras privadas, né? E há o início de um largo processo de sucateamento da saúde. Um terceiro ou quarto mito é o problema como a gente já falou, o problema da corrupção, né? Que foi também abordado aqui na palestra sobre os aspectos econômicos pelo companheiro Alejandro. As chamadas obras faraônicas do governo militar, né? Elas desviaram bilhões e bilhões, né? Na realidade, não tem paralelo na história, por exemplo, aquilo que foi desviado com obras como a rodovia transamazônica, que nem chegou a ser concluída, a própria usina de Itaipu, entre outras obras. A ponto do ministro Armando Falcão, que tinha sido um dos pilares do regime militar, um ministro importante, tido como um pensador da ditadura militar, ele afirmava o seguinte, que o problema mais grave no Brasil não é a subversão, né? Ele estava defendendo que tinha que reprimir, que tinha o perigo da esquerda, mas ele dizia que o problema maior não é a subversão, é a corrupção. Muito mais fácil de caracterizar, muito mais difícil de caracterizar, punir e erradicar. Ele fala isso em pleno... Ele não está falando isso contra o Jango, ele está falando isso diante das inúmeras denúncias de escândalo, de corrupção, em pleno governo Médici na ditadura militar, né? São centenas, tem inúmeros livros que retratam o desvio, né? Cresce a fuga de capitais, né? Um negócio totalmente fora de controle do regime militar, que estimula
obviamente, para atender aos interesses do imperialismo norte-americano. Bom, por último, dos mitos e falsidades do regime militar, e que se manifestaram com toda a força também, principalmente no último governo, é o problema, esse que foi abordado amplamente pelo companheiro Alejandro, do problema do milagre econômico, né? De 68 a 73, o PIB brasileiro teria tido um crescimento da ordem de 146%, né? E enquanto os salários subiram menos da metade, pouco, em torno da metade disso, 81%, né? O verdadeiro milagre, né, se deu às custas de uma enorme expropriação dos trabalhadores. Esse era o milagre. O milagre é como o milagre que a gente tem observou nas últimas décadas na China, né? O milagre econômico é a expropriação dos trabalhadores em favor dos interesses dos capitalistas internacionais, né? Um regime de escravidão, de arrocho salarial. O milagre brasileiro em nada se diferencia dessa situação, né? Foi destacado aqui pelo próprio companheiro, que tratou da questão econômica. A dívida externa se multiplicou várias vezes, né? Chegou a representar, em 84, mais de 50% do PIB, né? Depois do crescimento brutal que teve nos 20 anos de ditadura militar, o equivalente a cerca de 1 trilhão e 200 milhões de dólares, quer dizer, o equivalente ao, se eu não me engano, está mais de 50% do PIB brasileiro hoje, né? Quer dizer, níveis nunca... Quer dizer, a gente teria ficado devendo, em 84, o Brasil devia mais do que ele consegue produzir 30 anos depois, né? Metade do que a gente consegue produzir naquela época era equivalente a mais de um PIB, né? A distribuição de renda, né? Onde está o milagre, né? O milagre foi que 1/4 daquilo que era a renda da população mais pobre, que já era paupérrima, foi transferido para uma pequena parcela da população mais rica, né? Então, em 1980, os mais ricos, que lá na década de 60 já tinham 38% da renda, eles passaram a ter 51%. Quer dizer, eles tomaram para si, expropriaram 25%, né, da maioria da população em favor de uma minoria. A concentração de rendas chegou ao roubo da população pobre em favor dos mais ricos do país, chegou a um nível que nunca tinha alcançado na história do país. A fuga de capitais, o desvio através de mecanismos como o pagamento dessa dívida externa fraudulenta, né, montada pelos militares em conluio com o capital financeiro norte-americano e mundial. Então, esses dados mostram, né, e em contrapartida com toda essa operação, uma profunda desvalorização do salário, degradação de todos os aspectos da condição de vida da população, desde os salários, a saúde, a educação, etc, etc, etc. Quer dizer, esse é o verdadeiro quadro, né, daquilo que foi a ditadura militar, né, desses anos que, inclusive, são apresentados, porque nos anos seguintes, né, nas próximas palestras, o companheiro Rui vai abordar o período de crise da ditadura militar, que vai se aprofundar a partir de 1974, com a crise, com a entrada do capitalismo mundial em uma nova etapa de crise, a crise do petróleo e outros aspectos que vão ser abordados. Mas esse período, né, que é apresentado como a época da ditadura que teria valido a pena, né, é o período de maior roubo da história do país, né, de maior roubo da população, de maior expropriação, de maior corrupção, de maior degradação das condições de vida, de maior intensificação da repressão, de cessação dos direitos democráticos, não só dos trabalhadores, né, não só dos estudantes, da população mais jovem, mas de toda a população brasileira, afetando, inclusive, o interesse de capitalistas, de setores da burguesia nacional. É um regime de expropriação, de ampla expropriação das massas trabalhadoras, mas também de expropriação dos índios, né, de expropriação dos capitalistas nacionais, como me referi ao fechamento
em apenas um ano de 5.000 fábricas em São Paulo, né? Quer dizer, é um regime abertamente, desde o começo ao fim, ele vai acentuando o seu caráter pró-imperialista, né? Mas ele, do começo ao fim, é um regime entreguista, né? Um regime de recolonização do país, né? E que vai cada vez mais se curvando aos interesses do imperialismo norte-americano. Que não é por acaso, né? Porque, obviamente, essa situação de sugar o povo brasileiro, assim como acontecia no mesmo momento em outros países, corresponde à aproximação da crise, uma etapa de aproximação, de aprofundamento da crise internacional do capitalismo. Quer dizer, não é um problema simplesmente não é de vontade política dos milicos brasileiros, né, de se submeterem, de se curvarem aos interesses do imperialismo norte-americano. À medida em que a crise se aprofunda, né, e nisso também nós temos que traçar um paralelo com a situação atual, aumenta e se intensifica a política golpista e a política do imperialismo, né, de expropriar as massas dos países pobres, né, valendo-se de regimes de exceção, valendo-se da retirada dos direitos democráticos da imensa maioria da população dos países pobres, né, da população dos países da América Latina, da África, da Ásia, etc. e tal. Eu acho que a compreensão, uma visão de conjunto desse período é fundamental para entender, né, também qual é a luta que está colocada nesse momento e vai se colocar no próximo período. Uma luta à morte, né, entre os interesses da maioria do povo brasileiro e de todos os povos oprimidos no mundo inteiro, contra, né, a política do imperialismo, né, diante do agravamento da crise internacional, de restabelecer no mundo regimes, governos de caráter semicolonial, regimes de submissão ao imperialismo, seja pela via, e na medida em que o imperialismo não consegue mais fazer isso, por meio de fachadas democráticas, manipulando os processos eleitorais, através dos partidos que mais próximos dos seus interesses, como a gente vê no Brasil, onde a direita não tem a menor chance de ganhar as eleições, como não tinha em 1964, né? O imperialismo, em todo mundo isso se verifica, o imperialismo se aproxima novamente cada vez mais de uma política golpista, seja através do parlamento, seja através do judiciário, como nós vimos no Supremo, no recente julgamento do chamado caso do Mensalão no Supremo Tribunal Federal, seja através dos golpes militares, como nós vimos no Brasil, e como hoje alguns setores já começam a defender novamente que seria necessário. Então é necessário compreender essa situação para ter uma atitude militante e, de modo algum, passiva diante dessa situação, mas para de porte, né, de posse desse conhecimento, né, dar uma luta à morte, né, contra as tendências golpistas que se expressam por parte do imperialismo em nível internacional e também no nosso país, apoiadas novamente pela direita e pela imprensa golpista e por setores da burguesia nacional vinculados ao imperialismo. Por hora é só. Vamos abrir o tempo. Antônio, parabéns pela palestra, esclarecedora. Algo que está surgindo na imprensa aos poucos, né, talvez um pouco por causa dessas supostas aí, comissões da verdade, que muitas ficam na minha verdade, etc., mas está surgindo essa questão das empresas capitalistas, ou seja, das empresas de empresários que contribuíram, colaboraram, direto ou indiretamente, com o regime militar. Acho que talvez seja legal comentar um pouco sobre isso, né, até para começar a colocar esse debate também na ordem do dia, né, essa questão das empresas, durante esse período, seja no início, durante e mesmo após, né, continuar atuando. Eu tenho uma dúvida. Eu não conheço como era organizado o movimento sindical, né, na época. Falou da CGT, né? Como que as organizações sindicais, as direções sindicais reagiram ao governo militar, né, nesses governos, né, que você tratou? É uma curiosidade que eu não conheço mesmo. Toninho, a gente vê aqui na sala muita gente jovem, né?
que é aquele período aqui, não passou por aquele período, né? A gente, quando a gente fala do governo Médici, né, e até uma coincidência que está acontecendo, se fala na questão da Copa do Mundo, né? E naquele período, que foi o período de chumbo, né, da ditadura militar, estava acontecendo, né, a Copa no Brasil, né, quer dizer, que é onde o Brasil foi campeão, né, Copa de 70, e a esquerda, nesse período, né, falava que a questão do futebol, né, que era uma questão de alienação, né, do povo brasileiro, que toda essa discussão era feita, inclusive, pela própria esquerda. Hoje, a gente vê o mesmo debate, né? Vai ter a Copa do Mundo aqui no Brasil, e o que a gente tem visto aí também é a esquerda se colocando contra a Copa do Brasil, né? Então, eu peço aí para o companheiro aí dar um en passant aí para a gente, fazer tentativa de um paralelo, né, daquele período, né, que é uma coincidência, né, a Copa daquele período no ano de chumbo, e hoje, depois de 50 anos do golpe militar, a gente tem a Copa do Mundo e a esquerda, um setor da esquerda, com o mesmo papo agora da questão da alienação do povo em relação ao futebol. Bom, eu vou procurar ser breve nas respostas, para se eu vendo outras, mas também por conta da atividade que nós temos na sequência. Eu acho que o companheiro Juraci levanta a questão das empresas, né, são muitos, e valeria a pena até ter um debate sobre esse tema e discorrer mais longamente para mostrar a quantidade de empresas, de monopólios capitalistas que se ergueram no país às custas do próprio regime militar, né? Que a gente tratou aqui, por exemplo, dos monopólios de comunicação, e é muito evidente, por exemplo, o caso da Rede Globo, né, que foi beneficiada por uma série de medidas governamentais, e inclusive com a ação do regime militar na destruição dos concorrentes, né, o financiamento do capital, a presença do capital imperialista nessas empresas. Eu citei o caso da Panair na área da aviação, né, mas tem muitos outros casos. O caso, por exemplo, o setor que hoje, até hoje, e hoje mais do que nunca, né, o setor-chefe da economia brasileira, que são os bancos, né, que foram levantados, colocados lá em cima pelo governo militar, né, ao ponto de dirigente importante desse banco, como é o caso, por exemplo, do Laudo Natel, ligado do Olavo Setúbal, da família Setúbal, vinculado ao Banco Itaú em São Paulo, assumirem a prefeitura de São Paulo. O Laudo Natel foi governador do estado de São Paulo, vinculado aí ao grupo Itaú e tudo mais. Quer dizer, os vínculos, né, quer dizer, desses setores são profundos. Não só eles vão apoiar a política, diretamente essa política desse setor mais pró-imperialista, como eles vão atuar como financiadores, né, dos setores que agem mais à direita, mais abertamente à margem do regime, né? Por exemplo, as organizações paramilitares, Comando de Caça Comunista, o conjunto de denúncias de que esses setores, esses grupos empresariais, há casos de torturas, onde uma série de empresários comparecem à sessão de torturas, né? Acompanham, assistem, participam, né? Quer dizer, está para ser restabelecida uma verdadeira história desse período, inclusive, né? Quer dizer, como o nosso partido faz, tem que levantar o problema da expropriação das empresas, né, que cresceram às custas, né, desse período de repressão, de miséria, de roubo da população brasileira, né? Não só os militares responsáveis por esse período têm que ser punidos, têm que ser colocados na cadeia, mas também os empresários capitalistas que patrocinaram, né, porque assim como na Segunda Guerra Mundial se destaca o fato de que de maneira nenhuma o Hitler era um homem isolado, de que maneira nenhuma o regime nazista teria chegado onde chegou sem o apoio, né, de grandes capitalistas, inclusive norte-americanos, grandes empresas. Também no caso do Brasil, né, todo esse regime de tortura, de perseguição, né, de exceção contra a maioria da população brasileira, de expropriação e morte, teria chegado aonde chegou sem o apoio, sem a participação direta desses grupos empresariais. Então é necessário levantar a reivindicação,
né, de punição também desses setores que foram corresponsáveis pelo regime militar. Sobre a questão da reação do movimento sindical, já foi destacado aqui por alguns companheiros, e a companheira Natália, ao introduzir o problema dos antecedentes da ditadura militar, destacou claramente de que um dos problemas centrais da vitória do golpe militar foi o fato de que não houve uma reação, né? Porque o movimento operário, o movimento sindical e a esquerda estava dominada pela política do PCB e por um partido burguês, da esquerda burguesa, que era o PTB, que faziam pregação aberta de que não havia nenhum perigo de golpe, né? Então, esses partidos trataram, no primeiro momento, de conter qualquer tipo de... porque não havia perigo de golpe, não havia ao que reagir, né? Depois, numa segunda etapa, de que o golpe era uma coisa passageira. Eles meio que se colocaram como que fiadores da ala democrática do Exército, que daqui o negócio, eles iam afastar o Jango e logo depois, quem sabe no ano seguinte ou um pouco tempo depois, haveria novas eleições, que se retomaria o processo democrático. E eles foram responsáveis por manter o movimento operário, o movimento sindical, numa situação passiva diante do golpe, né? Aos poucos, e muitas vezes pela base que o movimento operário vai retomando essa situação, aí sobre uma intensa repressão, né? Porque o regime militar, ele não vai esperar também, ele vai, na medida que vai se manifestando sintomas de reação, ele vai agindo, né? E na medida que ele vai acentuando a sua guinada à direita, vai intervindo nos sindicatos, né? Colocando na ilegalidade todos os partidos, inclusive os partidos de oposição burguesa, etc. e tal. A classe operária vai se vendo totalmente impedida, no primeiro momento, desnorteada, né? Sem uma compreensão, sem uma direção que permitisse uma reação. E a reação, digamos assim, maior vai só se dar a partir da década de 70, né, quando o regime militar começa a entrar em crise, uma nova etapa de crise, inclusive internacional, do capitalismo, vai dar lugar a um ascenso do movimento operário no final da década de 70, mas isso é tema da próxima palestra com o companheiro Rui, e que eu convido todos a participar. O fato, a gente poderia dizer assim, que a reação foi muito pequena, né? Houve muitas lutas sindicais, muitas lutas salariais, etc., e tal, que foram duramente reprimidas e que são... também foram totalmente escondidas, né, pela imprensa. Os sindicatos estavam dominados, controlados pelo regime militar, não havia mobilização sindical feita pelos sindicatos propriamente. Então, houve greves operários, como foi destacado aqui em 68, por exemplo, em Osasco, na palestra da manhã, imagino que o companheiro Rafael deve ter destacado um pouco que o movimento estudantil vai aparecer com mais força, mas também isso vai contaminar o movimento sindical, o movimento operário, mas não houve propriamente uma reação por conta da política da esquerda, que dirigia as organizações sindicais, uma reação no movimento sindical. O movimento sindical vai se manter passivo e depois vai ser colocado sob intervenção direta, né, e vai ser dominado pelo peleguismo até o final da década de 70, início da década de 80, por conta de que os sindicatos estavam à frente dos sindicatos homens de confiança, né, para ser, principalmente nos sindicatos mais importantes do país, para assumir posto de direção nos sindicatos, tinha que ter uma espécie de declaração de boa conduta expedida pelo regime militar, né? Nenhum dirigente sindical chegava a alcançar nenhum posto importante no sindicato se não tivesse essa declaração de boa conduta, né? Passado pelos órgãos militares, né? Se vincula um pouco a esse problema a terceira pergunta, né? Porque o problema da Copa do Mundo, né? O que acontece é o seguinte, que por um lado você tem um movimento sindical dominado pelo peleguismo e sob a intervenção da ditadura militar, e você tem uma esquerda que
não tem uma política para levantar a classe operária, né, com base nas suas próprias reivindicações.